seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O momento de dar à luz a um bebê é um dos mais importantes da vida de uma mulher. Ela tem de se sentir confortável, acolhida e confiante sobre tudo o que vai acontecer à sua volta. No entanto, muitas vezes esse momento mágico pode se transformar em pesadelo, constrangimentos e pressões para acelerar o parto, ou até outros tipos de violências físicas e psicológicas que elas sofrem sem nem perceber. A violência obstétrica é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a professora Tatiana Henriques Leite, da UERJ, que participou do levantamento Nascer no Brasil, a maior pesquisa sobre nascimentos e partos no país, coordenada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Tatiana, muitíssimo obrigado por nos atender. Tatiana, o Brasil hoje é o segundo país onde se faz o maior número de cesáreas no mundo. Na rede particular, segundo os dados que a gente tem, são 8 em cada 10 partos que são feitos por cesárea. A minha pergunta é, o cenário sempre foi assim? Ou esse número vem aumentando ao longo do tempo? E isso é um cenário preocupante, na sua opinião? O cenário nem sempre foi assim, né? A gente já consegue observar o aumento de cesarianas no Brasil desde a década de 90, ainda com os estudos da Corte de Pelotas, por exemplo, que é um estudo epidemiológico bastante famoso no nosso país, e nesse momento, na década de 90, eles já falavam sobre o aumento do número de cesarianos no Brasil, principalmente aumento de cesarianas sem indicação clínica. Esse aumento foi progredindo ao longo dos tempos, né, e chegamos hoje a esse patamar de mais ou menos 88%, né, dos partos realizados na rede privada através de uma cesariana. Pois é, existem já razões, existem motivos para que, por exemplo, esse aumento esteja ocorrendo e essa diferença na rede privada para a rede pública também tem alguma razão específica? Olha, existem vários motivos que conseguem explicar por que a assistência acaba se organizando dessa forma. Uma coisa que a gente consegue observar muito claramente, principalmente quando a gente trabalha com o setor privado, é que a questão da organização da agenda acaba sendo uma coisa bastante importante para os profissionais que fazem trabalham na atenção ao parto-nascimento. Né? Então, é muito mais fácil concentrar consultas de pré-natal em determinados dias da semana e cirurgias, né, cesáreas em outros dias da semana, onde o profissional tem a oportunidade de ir para o hospital e somente fazer cesarianas. Outro motivo também é justamente a cesariana ser uma cirurgia rápida, então, mais ou menos entre 15 a 20 minutos, está resolvida a situação, digamos assim, enquanto que o parto vaginal, ele é um pouco mais prolongado, a mulher entra em trabalho de parto, muitas vezes fica durante horas nesse trabalho de parto, e então precisa de toda uma equipe de saúde mobilizada em torno dessa mulher. Um outro motivo também que é alegado, principalmente no setor privado, é essa questão da hotelaria, né? Os hospitais não são vistos só como centros de saúde, onde a mulher vai ter o parto. Então, eles também têm a intenção de manter esses hospitais sempre, digamos assim, ocupados, né? O leito tem que estar ocupado porque isso gera renda. Então, tudo isso, toda essa logística, né, que envolve tanto o parto, até também a cesárea, né, como também questões referentes à hotelaria, acaba proporcionando esse aumento expressivo de cesarianas no nosso país. Quando que uma cesárea pode ser considerada uma violência obstétrica? Então, esse é um assunto bastante complicado, porque o que acontece? A violência obstétrica, ela é um construto bastante difícil da gente definir, mas um deles são procedimentos inadequados ou procedimentos não consentidos. E a cesariana nem sempre ela cai, né, por exemplo, no não consentido. Muitas vezes as mulheres desejam uma cesariana, ainda que não tenham uma indicação clínica para essa cesariana. E nesse caso, a gente não pode considerar a violência obstétrica, porque está sendo respeitado o direito dessa mulher. Mas, ao mesmo tempo, como profissional de saúde, a gente percebe que essas mulheres elas não estão tendo oportunidade de conhecer os riscos e os benefícios de uma cesariana, os riscos e os benefícios de um parto vaginal, para então tomar essa decisão de uma forma mais consciente. Então, muitas vezes essas mulheres que desejam uma cesariana e fazem uma cesariana,
elas não conhecem todos os riscos que estão envolvidos nesse procedimento cirúrgico. É um limiar entre a violência obstétrica e o desejo dessa mulher, mas será que ela tomaria essa decisão se ela fosse realmente informada dos riscos e dos benefícios, né? Principalmente dos riscos, né? Em relação à cesariana? A gente acredita que não. Pois é, vamos ver então alguns procedimentos que podem ser considerados como violência obstétrica, embora alguns deles sejam um pouco sutis. Vamos ver. Violência emocional. Xingar, humilhar ou fazer comentários constrangedores em razão da cor, da raça, da religião, da idade ou da classe social de quem está dando à luz. Proibir acompanhante. A lei diz que nenhum médico pode negar a presença de um acompanhante durante toda a gestação, no parto e no pós-parto imediato. Exame de toque exagerado. Pode ser doloroso e incômodo no trabalho de parto, além de haver risco de infecção ou contaminação. Proibir dieta e líquidos. Não se pode impedir que a mulher se alimente e beba água durante o trabalho de parto. Durante o parto, elas podem ingerir líquidos e ter uma dieta leve. Negar escolha da posição do parto. A mulher pode e deve escolher sua posição de parto, não sendo obrigada a ficar deitada com a barriga para cima e pernas levantadas, na posição chamada de litotomia. Tatiana, algum ou alguns desses procedimentos você vê que tem ocorrido com mais frequência hoje no Brasil? O mais comum é a violência psicológica, né? Que são xingamentos, humilhações, ameaças de que não vai atender, ameaças de que aquela mulher não está colaborando. Então, o mais frequente desses mencionados é a violência psicológica. Sem sombra de dúvida, né? Mas outros também acontecem. A questão do acompanhante, acho que já foi um problema muito mais grave no nosso país. Desde a lei em 2005, isso tem sido amenizado. Ainda acontece da mulher não ter acompanhante, principalmente em momentos específicos, né, durante a estadia na maternidade, no hospital. Mas esse problema diminuiu bastante com a lei e vem diminuindo cada vez mais, né? No setor privado, inclusive, isso não costuma ser um problema, é mais quando acontece no setor público. Mas foi um problema que teve uma melhoria bastante significativa ao longo dos anos. Vamos ver então os outros. Vamos ver os outros procedimentos que também ocorrem com alguma frequência no Brasil e a gente continua conversando. Negar anestesia. Toda gestante tem o direito de receber anestesia. No entanto, a medicação não pode impedi-la de se mexer, andar e, principalmente, fazer força em caso de parto normal. Realização da manobra de Christeler. Feita tanto no parto normal quanto na cesárea, a manobra consiste na pressão da parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê. O procedimento é proibido pelo Ministério da Saúde e os riscos são ruptura do fígado ou baço, fratura de costelas, deslocamento da placenta e traumas encefálicos no bebê, entre outros. Episiotomia sem necessidade ou sem informar a mulher. Trata-se do corte feito entre a região da vagina e do ânus para facilitar a saída do bebê. Dificultar o contato imediato com o bebê e a amamentação. As mulheres devem ser estimuladas a ter contato pele a pele imediato com a criança e a amamentar logo após o nascimento. Tatiana, e essa segunda parte? Tem alguns que eu literalmente não conhecia. Você percebe que realmente esses também ocorrem com frequência? Ocorre com frequência, sim. No estudo Nascer no Brasil, que foi realizado em 2011, 2012, se eu não me engano os valores exatos, mas 55% das mulheres de parto vaginal sofreram episiotomia e mais ou menos 30% das mulheres de parto vaginal também sofreram manobra de Christeler. Esses dois procedimentos são procedimentos que já foram muito utilizados como intervenções obstétricas para ajudar o nascimento, mas que não tem evidência científica que mostra a eficácia desses procedimentos. E por isso, hoje em dia, são considerados violência obstétrica, porque além de não ter eficácia no que é desejado, né, que é acelerar o nascimento dessa criança, ele ainda pode causar dano para a mulher e também para o bebê. Então, são procedimentos considerados hoje obsoletos, principalmente a manobra de Christeler. A episiotomia ainda há quem defenda, mas cada vez mais os estudos vêm mostrando
que não há benefício para essa mulher e muito menos indicação exata para que esse procedimento seja utilizado, realizado na mulher. Então, são de fato procedimentos que estão obsoletos e por isso são considerados violência obstétrica. Como é que você vê o comportamento o posicionamento da comunidade médica em relação a esses procedimentos considerados violência obstétrica? Ainda há muito comportamento, vamos dizer assim, não recomendável por parte de médicos, enfermeiros, de quem está envolvido com isso? Ou está havendo cada vez uma consciência maior para que isso seja evitado? Eu acho que está havendo, sim, uma consciência maior, principalmente com esses movimentos, né, em relação à humanização do parto. Mas eu acho que a gente tem um problema que é muito complexo, que não é só o procedimento não ser recomendado para ele não ser realizado. Eu acho que tem uma grande distância entre essas duas coisas. Então, assim, a gente tem um modelo obstétrico no Brasil que é um modelo bastante intervencionista, baseado no protagonismo da equipe de saúde, na intervenção, né, no auxílio o tempo inteiro a realização desse parto e para que esse parto seja sempre mais rápido e que não ocupe, digamos assim, essa equipe de saúde. Então, enquanto a gente não conseguir mudar esse conceito, essa forma de organização da equipe de saúde, a gente vai ter esses procedimentos sendo realizados o tempo inteiro, né, que vai em contraponto à fisiologia do parto, de você esperar a mulher parir, de você esperar todos os hormônios funcionarem e fazer com que essa mulher tenha um parto mais natural possível. É lógico que intervenções muitas vezes são necessárias, mas a maior parte das mulheres tem potencial e conseguem parir sozinhas, digamos assim, ou com o mínimo de intervenção possível. Então, a gente precisa mudar, primeiramente, esse modelo obstétrico, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante salientar é que, há muito pouco tempo atrás, a medicina ela não era uma medicina baseada em evidência. Era, muitas vezes, uma medicina baseada na experiência do profissional que está fazendo aquele atendimento. Então, se ele faz 100 atendimentos, em 90 aquele procedimento funcionou, então ele entende que aquele procedimento é benéfico, dá resultado e passa a utilizar aquilo na rotina. E, hoje em dia, a gente tem a medicina baseada em evidência que consegue juntar dados de inúmeras situações, não só de 100 casos, 1000 casos, mas de casos do mundo inteiro. E consegue avaliar isso através de análises estatísticas e ver se, de fato, aquilo é benéfico para aquela mulher, consegue comparar um grupo de mulheres com outro grupo e ver as consequências daquelas intervenções. E quando a gente trabalha baseado em evidência, a gente consegue ver que muitas das intervenções obstétricas que eram aplicadas antigamente como rotina, na verdade, elas não são eficazes ou muitas vezes ainda causam dano. Eu converso agora com a pesquisadora Larissa Velasquez, que investigou a trajetória histórica da violência obstétrica no Brasil. Larissa, muitíssimo obrigado por nos atender. Larissa, é possível a gente dizer que o Brasil tem uma cultura de violência obstétrica, mesmo de forma não consciente? Olá, Fernanda, obrigada pelo convite. Sim, de alguma forma é possível a gente afirmar que o Brasil tem uma cultura de violência obstétrica por conta do histórico de como essa assistência veio sendo construída ao longo do tempo em relação às mulheres no nosso país. O que também acaba reverberando uma própria cultura de violência contra a mulher de uma forma mais ampliada. Perfeito. Como é que os profissionais de saúde se enquadram nesse contexto? Eles têm consciência dessa cultura da violência obstétrica? Eles estão sabendo e se comportando de uma maneira que isso possa ser evitado? Cada vez mais os profissionais de saúde têm tomado essa consciência, né? A partir, principalmente de 2012, que esse nome, né, esse termo violência obstétrica vem sendo difundido de forma mais ampla no nosso país, esses profissionais têm entrado em contato com essa discussão, né, com as críticas a algumas das suas ações, e alguns deles têm, sim, mudado as suas práticas, têm estudado, têm se informado, têm escutado as mulheres, né, organizadas em movimentos, mas alguns deles ainda possuem, de forma assim, acentuada, uma certa resistência, principalmente à palavra violência obstétrica. Mas você sente resistência, às vezes, dos médicos em aceitar isso e em mudar comportamentos? Sim, existe uma resistência de parte desses médicos, né? Por conta, como eu falei, do termo violência especificamente. Porque, por exemplo, práticas como a manobra de Cristaleria e a episiotomia, que
sempre foram ensinadas, né, na medicina como uma ajuda, como algo que iria beneficiar a mulher, passaram a ser consideradas violência. E para esses profissionais, isso não é uma violência, isso muitas vezes é uma prática que eles aprenderam ao longo de anos, de décadas, né, e que é difícil de mudar dentro dessa cultura. Mas o importante é entender que, como todo tipo de conhecimento, né, a assistência obstétrica também passa por mudanças. E há evidências científicas de que essas ações, e assim como outras ações, não são benéficas para essas mulheres e que tem muito a ver com a ideia que se tinha antigamente do corpo feminino ser um corpo com necessidade de ser controlado, de ser consertado. A mulher não teria essa possibilidade, principalmente a mulher ocidental, né, que diante de alguns médicos se afastou das questões mais naturais e etc., ela não teria essa capacidade de parir sem esse tipo de ajuda. Os médicos hoje em dia, dos obstetras, têm se aberto à questão do diálogo sobre isso, principalmente porque isso tem se tornado um tema mais presente na mídia, né? Tem havido mais denúncias, como que a gente viu, né, no caso recentemente de estupro de uma mulher na mesa de cirurgia de uma cesárea, o caso de uma influenciadora digital no final do ano passado, né? Passou também por diversas violências. Ele ficou com birra que eu não quis episiotomia e ele faz com todas as pacientes, né, de rotina para ele. E aí tem no vídeo ele me rasgando com a mão. A bebê não estava nem com a cabeça lá ainda, não tinha a menor necessidade dele fazer isso. Era só para eu ficar realmente arrebentada depois e falar, você tinha razão, deveria ter feito a episiotomia. Então, como isso fica mais explícito, como isso vem se delineando, né, ao longo dos últimos anos, esses médicos têm que entrar em contato com essa crítica e têm que provocar a mudança da sua prática de alguma forma. Pois é, aqui na Assembleia, uma audiência pública da Procuradoria da Mulher discutiu esse assunto. Vamos ver um pequeno trecho. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres relata ter sofrido violência obstétrica. O dado foi trazido pela advogada Gabriela Salit, que trabalha com o tema há 10 anos. Segundo ela, faltam informações sobre o parto respeitoso, em que a mulher participa das decisões. E há ainda a necessidade de se institucionalizar o assunto. Nós temos hoje no Brasil uma epidemia de maus tratos ou má assistência que deve ser debatida pela sociedade para ser combatida. O maior desafio está em se reconhecer a mulher como sujeito de direitos, né? Esse é o desafio na violência obstétrica e em diversos outros temas na nossa vivência do dia a dia. Larissa, como é que você tem visto essa questão do parto mais humanizado aqui no Brasil? Nós estamos avançando, nós estamos, vamos dizer assim, como é que a gente poderia comparar hoje a nossa situação com a de outros países? Fernando, há sim um determinado avanço nesse sentido, comparativamente à nossa própria história na assistência obstétrica, né? A gente tem aí, desde a década de 80, final da década de 80, início da década de 90, um movimento de humanização do parto, inclusive impulsionou a questão da humanização da assistência em outros setores da saúde, e que vem pautando, né, esse parto, como foi falado aí na reportagem, um parto considerado mais respeitoso. Respeite não só os direitos humanos já garantidos, né, para as mulheres, mas também o direito à autonomia, o direito à escolha. A violência obstétrica ela também é encontrada, identificada em outros países, né? A manutenção de práticas violentas, principalmente com um exagero de medicalização, e aí essa medicalização exagerada e não adequada traz de resultado negativo para a saúde física, psicológica e até sexual dessa mulher, também é presente em outros países, mas o Brasil tem tido alguns avanços, porém, ainda com essas resistências, né? Como eu falei, de década de 80, a partir de toda uma tematização pública da violência contra a mulher, isso vem sendo colocado em pauta com o nome de violência no parto, violência institucional, e aí mais recentemente tem esse título de violência obstétrica por influência também das legislações latino-americanas, mais especificamente, né, da Argentina e da Venezuela. Então a gente começa a chamar especificamente de violência obstétrica. E aí a humanização ela entra como uma proposta de atender essas mulheres de maneira diferenciada, ou seja, respeitando os direitos, respeitando a autonomia, a escolha dessa mulher, desse indivíduo, né, que está gestando e passando pelo processo de parto e nascimento. É importante pontuar também que o problema da violência obstétrica ele é atravessado por outros problemas estruturais, como a questão do racismo,
né? Se fala hoje, inclusive, de racismo obstétrico, né? Como que as mulheres negras, elas são mais afetadas pela questão da violência obstétrica por conta do racismo, né? Dentro das instituições de saúde, as questões de classe, as questões de faixa etária, né? Como que as adolescentes grávidas são tratadas também de maneira mais violenta, as mulheres, pessoas em situação de abortamento. Então, todos esses preconceitos dão um peso a mais na questão dessa violência cometida contra essas pessoas. Pois é, você falou em termos de legislação. Existe alguma coisa na legislação, na sua opinião, que possa ser colocada em prática, que possa ser colocada em pauta para que a gente avance e possa se diminuir esses casos de violência obstétrica? Olha, Fernando, como foi assim, destacado na minha pesquisa, através das entrevistas que eu fiz com alguns profissionais, né, de saúde, com algumas mulheres do movimento de mulheres, a gente tem legislação como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o próprio Código de Ética Médica, e se por si só serem respeitados, a gente já teria uma assistência não violenta garantida para as pessoas. Porém, como a gente não tem o respeito a essa legislação já existente acontecendo, cada vez mais tem se levantado a necessidade de uma legislação específica que defina o que é violência obstétrica. Se você não delimita, você não nomeia, é difícil de você enfrentar, é difícil de você criar protocolos e políticas públicas que possam enfrentar isso. Agora, a gente também tem um campo legislativo que consegue dar conta de algumas coisas, como a lei do acompanhante, por exemplo, que desde 2005 garante que todo parturiente tenha um acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto de sua livre escolha, acompanhando ela nesse momento. Então, o respeito a essa legislação já existente, ela garante aí, pelo menos, uma minimização dessa possibilidade de violência obstétrica, mas tem sido cada vez mais pautado a necessidade de uma legislação específica para que se possa enfrentar isso de uma maneira mais eficaz. Larissa, para finalizar a nossa conversa, você acredita que as mulheres brasileiras estão conscientes dos seus direitos de escolha na hora do parto? Ou parte da população ainda não tem a informação e o esclarecimento suficientes? Olha, Fernando, nas últimas décadas tem aumentado assim, a informação com um público cada vez mais amplo de mulheres, né? Se a gente for pensar na evolução das próprias redes sociais. Porém, o acesso a essa informação ainda não é igualitário, né? E a própria apreensão dessas informações, ela passa também por uma melhoria na educação, por uma melhoria na qualidade do próprio atendimento pré-natal, das mulheres terem acesso a essas informações de forma qualitativa no período do pré-natal. Mas a gente fala também da importância desse assunto ser debatido na própria escola, né? Nas diversas instâncias de educação do nosso país. Tem que estar dentro das escolas de ensino médico, mas isso também tem que estar dentro das escolas de ensino básico, questionando as relações de gênero, de racismo, de outras coisas, né, estruturais, como eu comentei aqui, para que a gente possa falar que, de fato, as mulheres estão com essa informação de forma qualitativa sendo trabalhada nelas, né? Mas, sim, eu acho que isso tem que ser ampliado. Programas de TV como esse, a própria internet, redes sociais, grupos de mulheres, rodas de mulheres, em locais diversos, né, de próprio preparo para o parto, isso tem se difundido de uma maneira mais rápida nos últimos anos. Mas a gente ainda tem uma desigualdade no acesso a essa informação, se a gente falar das diferentes classes sociais e do acesso que essas pessoas têm à informação. Larissa, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.